Sejam bem-vindos aos 5 minutos e nós vamos falar agora é uma comparação entre mercado brasileiro e mercado americano. Brasileiro, Estados Unidos. Nós vamos fazer uma comparação, tem entrevista desse senhor aí, que é o Sérgio Habib, que é um executivo de empresas de veículos. Ele fala muito estatística, ele fala muito número, é muito legal. Então nós vamos ver alguns trechos aqui do que ele está falando, que aí através do mercado de carro, que é o que ele está comentando, nós vamos fazer essa comparação do que é Brasil, o que é Estados Unidos e aproveitar e fazer um link com essa questão do tarifaço agora, tudo isso está acontecendo, essa questão de soberania, de Brasil dos brasileiros, jabuticaba e tudo mais, entendeu? Então vamos para cima. Amigos, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Lembrando que nosso conteúdo aqui ele é de direita, liberal, libertário, conservador. Então vamos dar o play aqui, eu vou comentando. Por que a Ford saiu do Brasil? Primeira coisa, uma empresa, ela basicamente é racional. Uma empresa não vai sair de um país quando ela ganha dinheiro num país. A Ford saiu no Brasil porque ela perdia US$ 1 bilhão por ano, todo ano, no Brasil. Por que a Ford perdia US$ 1 bilhão por ano, todo ano, no Brasil? Porque a Ford, ela fazia carros europeus no Brasil. O Fiesta era um carro europeu, vendia na Europa, vendia no Brasil. O Ford Ka é um carro europeu, vendia na Europa, vendia no Brasil. E quando você vende um carro europeu no Brasil, que é o problema, por exemplo, da PSA, da Peugeot Citroën, que mudou agora com a Stellantis, você tem um carro para um mercado sofisticado que o Brasil não tem renda para pagar. Então, quando você tira a coisa de um carro, você não consegue economizar tanta coisa. O carro tem que ser barato no projeto. Então, a Ford pedia dinheiro todo ano. Por exemplo, o EcoSport. Na época, eu estou falando de informação antiga. O EcoSport, que no Brasil valia US$ 20 mil sem imposto, nos Estados Unidos valia US$ 28 mil sem imposto. Então, lá eles ganhavam, vamos dizer, 5, 6 mil dólares por carro, e no Brasil eles perdiam 3 mil por carro fazendo EcoSport. Então, Olha só, o primeiro comentário que nós vamos fazer aqui. Olha para você ver que loucura, hein? Você imagina, né? Essas empresas, eu acredito eu que elas participam dos mercados dos países assim, globalmente, mesmo os países que elas perdem dinheiro, devido à questão do posicionamento global da empresa e devido a que, num primeiro momento, quando a empresa se situou naquele país, ela, obviamente, que ela esperava ganhar dinheiro, né? Aí o tempo foi passando, eles vão tentando segurar a onda, tudo mais e tal, a coisa vai piorando, até que no caso da Ford, eles resolveram sair do Brasil. Então você imagina só que loucura que é. Eles se mantiveram aqui durante tantos anos. Na afirmação dele aí, fala que a Ford perdia US$ 1 bilhão todo ano no Brasil. E que um carro que aqui eles vendiam por US$ 20 mil, perdendo dinheiro, lá nos Estados Unidos vendia por 28, ganhando dinheiro. Porém, o que acontece? Esse carro de US$ 20 mil, para o brasileiro aqui, é caro. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, a empresa malzona e tudo mais, está explorando todo mundo. A empresa saiu do Brasil porque perdia dinheiro no Brasil. Pensa nisso, cara. Vamos lá, vamos continuar. simples quanto isso. Isso se o custo de produção é o mesmo. Mas o EcoSport, que ia do Brasil para lá, vendia a 28. Então, o Brasil é um país caro para produzir. Por exemplo, nós temos a alíquota de importação de 25% sobre aço no Brasil. Era 15%, passou para 25%. O aço tem 80 mil empregos direto na indústria do aço. Como hoje está sobrando aço no mundo, o preço do aço internacional começou a cair. Para proteger os 80 mil empregos direto do aço no Brasil, os fabricantes de aço foram para Brasília, fizeram um lobby, que faz parte, é o trabalho deles, e aumentaram a alíquota para 25%. Agora, faz 2, 3 meses. Conclusão, uma montadora, um carro de 1,5 toneladas, 1,1 tonelada é aço. A montadora no Brasil paga o aço 25% mais caro do que em qualquer outro lugar do mundo. Conclusão,
para proteger a indústria do aço, que tem 80 mil empregos diretos, a gente prejudica a indústria de carro, que tem 120 mil empregos diretos. Porque eles pagam o carro 25%, o aço 25%, e é tudo assim no Brasil. Então funciona assim. Claro que o meu carro no Brasil custa mais caro que no Japão. No Japão não tem livre importação em cima de aço, zero. Então, claro que meu carro custa mais caro para fabricar, mas eu não consigo vender mais caro. Porque Olha só que loucura, essa informação que ele falou aí do Japão brevemente, hein? Japão não tem alíquota de importação de aço, zero. Aqui no Brasil é 25%. Obviamente que não que eu seja contra os empregos da indústria de aço. Você viu que o que ocorreu? Os empresários do aço foram lá em Brasília para fazer o lobby, e aí o que eles fizeram? Aumentaram o imposto de importação do aço para proteger os empregos das empresas de aço. Mas o que acontece? O que seria uma solução muito melhor do que essa? Seria você baixar o imposto da indústria de aço. Porque é óbvio que o aço aqui no Brasil ele é mais caro do que o aço que vem importado por causa da quantidade de impostos aqui, que é absurda. Principalmente quando você imagina os impostos em cascata que vem na indústria. Os impostos que vêm em toda a cadeia de produção de qualquer indústria que seja, até chegar lá na ponta, até chegar lá no consumidor. Então, uma solução muito melhor teria sido baixar os impostos. Mas por que então que os empresários não foram lá e tentaram baixar os impostos? Porque é óbvio que eles sabem que aqui dentro do Brasil o Estado não vai baixar imposto nunca. Esse é que é o problema. O Estado aqui no Brasil não vai baixar imposto jamais. Então, o que acontece? A gente consegue perceber como que a culpa de tudo, no final das contas, está em cima do Estado. É o custo caríssimo que tem do Estado em cima, tanto do empresário, quanto da população em geral e de todas as indústrias. Aí o que acontece? O carro pega, fica mais caro para o consumidor, fica caro para o empresário produzir, porque você viu ele falando? O carro de 1,5 tonelada, 1 tonelada e 100 é aço. E aí você está pagando 25% mais caro para produzir esse carro por causa de que é 1 tonelada e 100 de aço. Isso mostra claramente que é Brasil. Vamos seguir. É legal, porque as perguntas que ele vai fazendo, às vezes parece que não tem a ver com o que nós estamos falando, as perguntas, mas a resposta que vem, a resposta é muito boa e ele explica isso com esses números, é muito bom. Como tem uma carga tributária enorme em cima do carro, o brasileiro não tem renda e você acaba vendendo o teu carro pelo preço que você acha que, no fim, o consumidor acaba pagando. Então, moral de história, o carro no Brasil ele é caro para o consumidor e quando você tira a carga tributária para a montadora para ganhar dinheiro no Brasil, é difícil. É muito difícil. A GM perdeu dinheiro durante anos e a GM ela não declara o lucro por país. Então é muito difícil saber se a GM ganha dinheiro ou não. Minha opinião, no Brasil não deve ganhar muito. A Ford perdia dinheiro, foi embora. Então, o Brasil é um mercado difícil para as montadoras. Algumas perguntas bem básicas sobre isso. Primeiro, no caso da Ford, ela saiu porque perdia dinheiro. Cansaram. Quando ela chegou, ela ganhava? Assim, em algum momento, esse mercado foi promissor para essas montadoras? Eu acredito que até 90, 95, a Ford conseguia ganhar dinheiro no Brasil. Mas, por exemplo, quando eles fizeram a Auto Latina, juntou Ford com Volkswagen, eles estavam perdendo dinheiro os dois. Juntaram para economizar dinheiro. E isso foi em 86. Ou seja, o Brasil é um país difícil para montadora faz tempo. Uhum. E montadora é um negócio, talvez agora o mercado esteja mudando um pouco, né? A gente pode falar um pouco mais disso adiante, mas montadora é um negócio rentável no mundo todo e só no Brasil que não dava certo? Ou ela também é um negócio difícil no mundo inteiro e o Brasil era só ainda mais difícil? Montadora é um mercado extremamente difícil. Primeiro, é um negócio antigo, eu diria quase velho, porque começou em 1900, ou seja, é um ramo que tem 125 anos. E tem um número interessante, que eu nunca falei, mas que eu acho fascinante. Os Estados Unidos, em 1928, tinha 120 milhões de habitantes, hoje tem 340.
Você sabe quanto era o mercado americano em 1928 de automóveis? 5 milhões. Olha que país fantástico, os Estados Unidos. Cara, isso aí, pronto. Aí foi o ponto, é o ponto central do que eu acho de tudo que ele falou. Ele vai falar mais um pouquinho, eu vou deixar passar o vídeo, mas ó pra você ver que loucura. Estados Unidos, 1928, 120 milhões de habitantes, ou seja, um pouco mais do que a metade dos habitantes do Brasil hoje. Hoje o Brasil tem um mercado de 2 milhões e meio de carro. Lá em 1928, sem falar que 1928, cara, 1928 aqui no Brasil era como se fosse Idade Média, esse troço aqui, ó. Era tudo mata aqui, só tinha terra, estrada de terra que tinha, era só todo mundo aqui no meio do barro. Estados Unidos tinha um mercado em 1928 com metade da população que tem no Brasil, ou um pouco mais da metade, o dobro do mercado que tem o Brasil. Tinha 5 milhões de carro vendido em 1928. Olha se isso é para enlouquecer, não é? Você vê o que é liberdade econômica, hein? Isso é causado pela liberdade econômica. Não tem outra conversa não, cara. Isso é causado pela liberdade econômica, pronto, acabou. Foi isso, lá nos Estados Unidos. E aí você vê os caras aqui falando soberania, não sei o que, tarifaço, o Brasil dos brasileiros, vamos chupar jabuticaba e não sei mais o que das quantas, o Trump manda nos Estados Unidos e a gente que manda no Brasil. Cara, o que a gente precisa aqui é de liberdade econômica, velho, que aí a gente iria pra frente. Você imagina qual que era o tamanho do mercado de carro que a gente não poderia ter hoje? Brasileiro é doido com carro, velho. Essa que é a realidade. Quer ver? Vamos, deixa ele falar mais um pouco aí. Em 1928, o mercado americano de automóvel era Ford T, gente. Uhum. Era carro aberto, não existia carro fechado na época. 5 milhões de automóvel em 28, em 29, e em 30, com a crise de 29, caiu para 2 milhões e pouco. 5 milhões para 120 milhões. Hoje, o Brasil é 220, 210, 220 milhões de habitantes, nosso mercado é 2,5. Olha que país que é esses Estados Unidos. Rapidão, só um detalhe aqui, ó. Lembrando que teve a grande crise de 29, né? A crise e tal, o crash dos mercados e tudo mais. Aí o mercado deles, depois do crash, depois que, tipo assim, basicamente que a gente veio falar desse crash aqui, acabou o mundo na época, o mercado deles ficou de 2 milhões ainda de carros. Ou seja, ficou um mercado igual ao brasileiro, com metade da população brasileira em 1929. Que país que é esses Estados Unidos? Tem outro número americano que eu sou fascinado por estatística. É assim, nos Estados Unidos tem 63 milhões de pessoas que se dizem latinos. Quando você faz pesquisa de censo, ele fala, eu sou latino. Então, para mim, o cara que se diz latino ou ele é imigrante da América Latina, ele mesmo, ou ele casou com uma latina e teve filho e eles falam espanhol em casa, então o filho fala eu sou latino. Se ele for neto de imigrantes, ele tem uma cultura latina muito forte na família, porque se ele fala... Aqui, e detalhe, nesse meio dessa galera que tá falando aí, 63 milhões, nós estamos no meio, os brasileiros lá dos Estados Unidos estão no meio, então nós estamos no meio desses 63 milhões aí. Vamos ver o que ele vai falar. Não, I'm American. O cara não vai falar que ele é latino se ele é completamente no meio dos americanos. Então, ele é latino. Tem 63 milhões de latinos. Esses 63 milhões de latinos nos Estados Unidos, eles têm uma renda per capita maior que a alemã. Esses 63 milhões de latinos têm uma renda per capita de 53 mil dólares por ano, um PIB de 3 tri e 400. Eles. O que é os Estados Unidos? Você imigra lá, você é lavador de prato, garçom de restaurante, trabalha num lava rápido ou em demolição, que é lá que você vai trabalhar quando você imigra nos Estados Unidos. 10, 20, 30, 40 anos depois, o teu filho, que se diz latino, ou o teu neto, mas que se diz latino, tem uma renda per capita maior que a alemã. É impressionante. É impressionante. É impressionante como esse país é pujante
de oportunidade. Imagina, você chega lá, você é lavador de prato, teu filho vai para Harvard. É impressionante. A renda per capita na Alemanha é $43 mil. Então, mas então eu estava falando. Pronto, agora acabou. Agora eles vão para outros assuntos. Aí vai responder o negócio se a indústria automobilística no mundo inteiro, como é que não é. Que é interessante também, mas aí foge do ponto aqui do vídeo. Então vocês estão vendo, gente? Eu fico vendo as esquerdas aí nos comentários falando mal do que a gente está colocando aqui nos vídeos, sabe? Ai, vocês estão batendo continência para americano, não sei o quê, estão beijando bandeira americana. E esse monte de conversa fiada aí, velho. Conversa fiada. Estados Unidos, 1000 vezes melhor do que o Brasil. A gente teria que aprender com os Estados Unidos e ser um país do mesmo estilo dos Estados Unidos, com liberdade econômica, para a gente ter crescimento aqui, porque a nossa população aqui, trabalhadora, que é todo mundo trabalhador, brasileiro é trabalhador pra caramba, a gente merece isso. Mereceríamos não ter esse Estado com a botina, assim, a botina na nossa cara aqui, ó, o tempo todo aqui em cima de nós aqui, rebentando a gente o ano inteiro aqui, que você não consegue trabalhar, você não consegue empreender, você vai empreender, você vai contratar um funcionário, você te rebenta. Se você é um funcionário, você fica arrebentado por um monte de coisa que você tem que pagar e eles ficam com essa conversa de CLT e tudo mais. Então eu acho que essa entrevista dele aí deixou claro a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Gente, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal, muito obrigado a todo mundo que está comentando também e muito obrigado a todo mundo que está deixando o like. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo.